Herança. Sabe, no Brasil essa palavra quase sempre vem junto com outras, né? Burocracia, demora, um baita desgaste. O tal do inventário, então, parece até sinônimo de problema, aquela jornada que se arrasta por anos e custa caro. Mas a grande pergunta é, ainda precisa ser sempre assim? Pois é, essa é a questão. Por muito tempo, parecia que a única resposta era sim. O caminho era o fórum e paciência era um item obrigatório. Só que o cenário mudou, e mudou para melhor. Hoje existe uma alternativa muito mais rápida, que ficou ainda mais acessível com as regras novas que abriram portas que antes viviam fechadas. Vamos mergulhar nisso e entender direitinho o que mudou e como isso pode ajudar muita gente. Então olha só nosso roteiro de hoje. A gente vai começar comparando o caminho tradicional, lá no judiciário, com a solução bem mais ágil, a extrajudicial. Depois a gente passa pelas regras antigas que limitavam essa opção, e aí sim a gente mergulha no que mais importa, as novas regras do CNJ, que deram uma bela sacudida no processo. E para fechar, a gente vê o impacto real de tudo isso no tempo e, claro, no bolso das famílias. Ok, vamos lá. Para a gente entender a revolução, primeiro a gente precisa olhar para como as coisas eram, né? O caminho que a maioria das pessoas conhece, que é o inventário judicial. Por décadas e décadas, essa foi a única estrada possível. E como é que é essa estrada? Bom, ela passa pelo fórum, é toda conduzida por um juiz, envolve uma pilha de etapas, petições, prazos e, claro, está totalmente sujeita ao ritmo do nosso sistema judiciário, que a gente sabe que nem sempre é o mais rápido. O resultado, na maioria das vezes, é um processo que se arrasta por meses, se não anos, gerando custos e um desgaste emocional gigante. Mas aí, lá em 2007, uma lei muito importante criou um atalho, um verdadeiro desvio dessa estrada longa. A Lei 11.441 inaugurou o inventário extrajudicial. Basicamente, ela tirou o processo de dentro do fórum e levou para o cartório. Foi uma mudança de chave. E o que é isso na prática, afinal? É simples. O inventário extrajudicial é o procedimento de partilha dos bens feito direto no tabelionato de notas. No final, em vez daquela sentença do juiz, o que a gente tem é uma escritura pública. E o ponto mais importante é esse. Esse documento tem exatamente a mesma força legal para transferir todos os bens para os herdeiros. E olha, esse quadro aqui deixa a diferença gritante. É só bater o olho. O local sai do fórum e vai para o tabelionato. O tempo, que antes era de meses ou até anos, passa a ser de dias ou semanas. A complexidade gigante de um processo judicial vira um ato administrativo muito mais simples. E claro, como consequência de tudo isso, os custos tendem a ser bem mais baixos. É de fato uma mudança de paradigma. Parecia bom demais, né? Mas, para pegar esse atalho, existiam umas barreiras, umas condições bem rígidas que, na prática, acabavam impedindo muitas famílias de usar essa via expressa. As regras do jogo eram basicamente essas 4. Primeira, tinha que ter consenso total, todo mundo de acordo com a divisão. Segunda, todos os herdeiros precisavam ser maiores de idade e capazes. Terceira, e essa aqui era um obstáculo e tanto, a pessoa falecida não podia ter deixado um testamento. E a quarta regra, a presença de um advogado, que sempre foi e continua sendo obrigatória para dar segurança jurídica para todo mundo. E o ponto crucial é que, na prática, se tivesse um único herdeiro menor de idade ou se existisse um testamento, mesmo que fosse um bem simples e todo mundo estivesse de acordo, pronto. A porta do cartório se fechava. A família era obrigada a pegar o caminho judicial, aquele mais lento e mais caro. Era um verdadeiro gargalo no sistema. E é aqui que a história fica boa de verdade. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ, atualizou a Resolução número 35 e, com isso, derrubou algumas dessas barreiras. Ele ampliou e muito o acesso ao inventário feito em cartório. Essa atualização é um verdadeiro divisor de água, sabe? Ela basicamente reconhece uma coisa óbvia. Se todos os herdeiros estão de acordo, por que a gente vai sobrecarregar o judiciário com um procedimento que pode ser resolvido de forma muito mais simples e eficiente no cartório? É uma resposta direta a um pedido da sociedade por menos burocracia. Vamos para a primeira grande mudança que está bem clara aqui. Antes, tinha um herdeiro menor de idade ou incapaz. Era proibido fazer no cartório. E agora? Agora é permitido. Claro, tem algumas regrinhas para proteger essa pessoa. Precisa de um parecer favorável do Ministério Público e a partilha dos bens do incapaz é feita na sua cota parte. Ou seja, ele recebe a porcentagem dele nos bens, o que garante que seu patrimônio seja totalmente protegido. E a segunda revolução é essa aqui, a questão do testamento. Antes, ter um testamento era bloqueio automático. Agora, não mais.
O processo ainda começa na justiça, sim, onde um juiz primeiro precisa validar aquele testamento. Mas, uma vez que o testamento está validado e todos os herdeiros, sendo capazes, estão de acordo com tudo, o juiz pode autorizar que a partilha final seja feita lá no cartório. Isso representa uma economia de tempo e de recursos que é gigantesca. Então, com todas essas portas se abrindo, qual é o impacto real para a vida das famílias? Aquelas vantagens que antes eram para poucos, agora alcançam um universo muito maior de pessoas. É exatamente sobre isso que a gente está falando. Os benefícios são muito claros. Muito mais agilidade, bem menos burocracia e, claro, uma redução importante nos custos. Mas talvez o benefício mais valioso seja a diminuição do desgaste emocional. Conseguir resolver a partilha de forma rápida e pacífica permite que a família possa focar em se apoiar, em viver o luto, num momento que já é tão difícil por si só. E o resultado final de todo esse processo simplificado está aqui, a escritura pública de inventário. Pode pensar nela como a chave que resolve tudo. Com esse documento em mãos, os herdeiros vão direto ao cartório de imóveis, ao Detran, aos bancos e transferem tudo o que é de direito. Não precisa voltar para o juiz, não precisa pedir mais nenhuma autorização, é um documento definitivo, com plenos poderes. E tudo isso nos traz a pergunta final. Com essas novas regras que deixaram o processo bem mais flexível, será que o inventário extrajudicial pode ser a solução para a sua família? A chave de tudo, como a gente viu, continua sendo o consenso. Se houver acordo entre os herdeiros, essa via se torna uma opção extremamente vantajosa. É claro que cada caso é um caso e a consulta a uma advogada ou um advogado de confiança é indispensável para analisar a situação e traçar a melhor estratégia.